Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, ótima sexta-feira para todos vocês. Você está no programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Meu nome é Denilson e nós estamos aqui para levar uma palavra para todos vocês. Gente, estamos crescendo, tá? Obrigado pela preferência, obrigado por esse carinho tão maravilhoso. Estou recebendo um carinho de muita gente, de muitas pessoas que têm falado: Denilson, tenho aprendido com o teu canal. E isso é muito bom, gente, poder estar somando na vida de muitas pessoas. Enquanto muitas pessoas falam de tristeza, de problemas, nós estamos anunciando aí o Salvador da humanidade, que é Yahushua. Obrigado pela preferência, obrigado por todos estarem conosco, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o governo, né? O governo de trevas e de luz. Antes de eu falar sobre o governo, eu tenho que contar uma história para vocês, né? Essa história, a gente sempre conta uma história que é para as pessoas entenderem o enredo daquilo que nós vamos ler. Veja bem, pessoal, onde surgiu um governo que existe no mundo hoje? A palavra governo, ela vem de liderança, de pessoas que controlam as outras pessoas, tipo que a sociedade elege políticos e esses políticos criam leis dentro da sociedade para organizar toda a comunidade, as pessoas. Então o governo ele serve para poder ordenar toda uma sociedade, né, que vive em conjunto, vive debaixo de regras. E esse governo ele é dividido em três partes, né? No legislativo, no executivo e no judiciário. O sistema que nós estamos é o sistema presidencialista. E esse sistema presidencialista ele está dentro de um sistema chamado república. E aonde nasceu a república? A república, esse governo república, aconteceu lá no céu, o governo da luz e das trevas. Como assim, Denilson, aconteceu esse governo? Só para você entender. Segundo relatos bíblicos, Lúcifer propôs a Iarro. Se você não conhece Iarro, Iarro é o nome do Deus dos hebreus, o Deus do povo hebraico. Aquele povo que saiu do Egito. Então, o Lúcifer, que o nome dele se chama Samaú, ele propôs a Iarro, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, e Criador dos seres celestiais, um governo aonde poderia se ter a luz e as trevas. Lembrando que o governo do nosso Criador é um governo monarca, onde o poder absoluto do rei. Por isso que Yahushua é o rei dos reis e é o senhor dos senhores. Por que o Pai não permitiu que o Lúcifer instalasse esse governo lá entre os seres angelicais? Isso antes de criar a Terra, tá, pessoal? Porque esse mundo, o paraíso, foi criado para que o rei Lúcifer se assentasse nesse paraíso. Ia ser dado de presente para ele o reino do paraíso. Ele ia controlar toda a terra, o Lúcifer. Mas ele resolveu experimentar um outro lado, o lado escuro, o lado que o Criador não queria que ele observasse. Lá no livro A Origem do Universo, o livro apócrifo, fala que numa caminhada pela imensidão do universo, foi observada uma luz negativa, uma força do mal, uma força que o próprio Yahuwah conhecia muito bem. E ele não queria que Lúcifer tocasse naquela energia. E falou: meu filho, não põe a mão naquela energia, porque Lúcifer foi criado pelo Criador. Lúcifer é o portador de luz e muitas pessoas falam que é Lúcifer. Existe uma história totalmente contada pelo povo hebreu, que os nomes foram todos mudados, mas eu estou dando mais ou menos uma noção do que aconteceu. E aí, pessoal, depois que ele ofereceu e falou para Lúcifer, falou: meu filho, eu conheço aquela energia lá.
E não há pacto entre a luz e as trevas. Nós não podemos agradar dois senhores. E o governo república é um governo que agrada, é um governo dividido, é um governo que tem na sua base o triângulo. Você pode ver que tem a direita, tem a esquerda e tem o centro. Quem representa a direita? São os conservadores. Quem representa a esquerda? São aquela oposição. E o centro são o moderado. Dentro do sistema república cabe o comunismo, o socialismo e a democracia. São os três pilares desse sistema. E cada um desse sistema rege por um tempo a humanidade. E agora nós estamos bem prestes a esses dois sistemas da república, que é a direita e a esquerda, que estão brigando, porque o governo socialista prega que nós temos que prezar pelo social. O direito de um tem que ser o direito de todos. O governo capitalista, ele briga pelo capitalismo selvagem, onde todas as pessoas têm que lutar para ter aquilo que... Quanto mais você luta, mais você tem. Então, assim... E tudo isso age dentro de um poder da democracia. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, essa é a base da república. Já na monarquia, não. O poder absoluto é do rei. O rei é que determina. O rei é que sentencia. O rei é que dá as ordens. E o rei, dependendo do modelo, o rei sendo justo, todo o povo é abençoado. O rei sendo injusto, todo o povo sofre. Porém, o nosso rei, o rei dos reis, ele é o ser mais justo que existe do universo. Ele é a alma do Criador. E o Pai o fez rei para reinar nessa terra. No lugar de Lúcifer, que perdeu a bênção do Criador. E hoje há uma briga entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, para reinar. Então, o governo está criando leis. Certo? Certo. O governo cria leis. São várias leis agora. E a última que eles criaram foi o passaporte. Esse passaporte da picada da abelha, que você já sabe o que é. Para que o governo está criando isso? Senão o controle das pessoas. E esse controle só tem que ser de um, do soberano, do eterno, daquele que nos criou, cujo nome se chama Yahweh, o Deus Pai, o Deus único, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que é o nosso Pai Yahweh, que criou Yahushua e deu o trono dessa terra para Yahushua. Mas eles, quando veio aqui em terra, eles achavam que Yahushua ia vir como um gladiador, como um grande guerreiro, como o Gengis Khan, como o rei Arthur. Ele viria como um guerreiro que você conhece aí, famoso, que matou muita gente. Só que Yahushua, ele veio para desespero do inferno, ele veio como humilde filho de José, que nasceu lá em Belém. Inclusive os próprios discípulos de Yahushua, eles pensavam que Yahushua ia vir lutar contra o Império de Roma e de Grécia, que dominavam sobre aquela cidade chamada Yahushurum, e em Yahushalayim, onde Yahushua residia. E aí, os próprios Yahudins, num ato de revolta, num ato de desobediência, não gostaram de todos aqueles milagres que Yahushua fez aqui nessa terra. Yahushua pregava para os humildes, ele dizia bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fazia o sermão da montanha, ensinava como as pessoas deviam orar. Isso incomodava a cúpula religiosa daquele país, que era um governo, que queria ficar na mamata do povo, comendo as custas das pessoas, da religião e da fé das pessoas, do paganismo das pessoas. E Yahushua, ele veio para quebrar todo esse sistema religioso que existe nesse mundo, gente.
e tirar todas as dúvidas desse mundo. O sistema república ele não aceitou, porque o sistema república era de Samael, era de Lúcifer, e o governo monarquia é de Yahushua. E o que ele fez? Samael usou os governos que estavam aqui, principalmente o governo daquela cidade chamada Yahushurum, para matar o Yahushua. Por que você não fala Jesus, Denilson? Porque o nome Jesus foi o nome daqueles que mataram o Yahushua. Além de matar o Yahushua, eles trocaram o nome do Yahushua, para que ninguém mais falasse nesse nome. Mas graças ao Pai Todo-Poderoso, Yahushua vive e reina para sempre. Ele será o rei desse planeta, dessa terra. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yahushua é o rei dos reis. Deixa eu contar a história para você que não é contada pelos evangélicos. Primeiro eu vou ler na Bíblia e depois eu vou ler a história para você. A história de Pilatos. Você sabia que Pilatos foi julgado? Pilatos foi julgado pela morte de um inocente. Olha só, está escrito assim, Jesus perante Pilatos. A gente sabe que é Yahushua, eu posso ler na Bíblia hebraica para você, tá? Deixa eu colocar aqui na Bíblia hebraica para mostrar para vocês. Peraí. Deixa eu ver aqui. Na Bíblia hebraica. Para vocês, mostrar essa história para vocês que... tirei da página aqui que estava a condenação. Beleza, está aqui. Condenação de Pilatos. No livro de João 18. Yohanan 18. Vamos lá. Como aqui é uma gravação, eu posso ir com calma, nós temos 12 minutos e eu tenho que entregar para todos vocês essa palavra que é muito legal. Que não precisa ser religioso para entender isso, não. Aqui, ó. 18, 28. 18, 28. Olha aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Yahushua, Pilatos lá. Os Yahudins, que não existe a palavra judeu, tá, pessoal? Essa palavra judeu é inventada para enganar as pessoas. Yahudá. Yahudins é o nome do povo. Os verdadeiros Yahudins da Bíblia da Almeida são pretos. Pretos, pessoas negras. Mostrei a Bíblia hebraica para você? Agora eu vou ler para você. Na casa de Caifás levaram Jesus para o pretório ela manhã e eles não entraram no pretório para não contaminarem o que podemos comer na Páscoa. Então Pilatos saiu até eles e perguntou: que acusação trazes contra esse homem? E eles responderam: se este não fosse um criminoso, nós não entregaríamos a ti. Pilatos disse-lhe: tomai vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Olha quem matou Yahushua. Foi o próprio judeus, os religiosos que mataram Yahushua. E os judeus responderam: não é permitido executar ninguém. Então, na lei de Israel, não era permitido executar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprisse a palavra de Jesus, ou de Yahushua, indicando o modo de morte que havia de sofrer. Pilatos voltou a entrar no pretório, chamou a Yahushua e lhe perguntou: és o rei do judeu? E Yahushua respondeu essas perguntas: é tua ou outros te disseram a respeito de mim? Pilatos lhe respondeu: acaso sou judeu? Tua própria gente, os chefes dos seus sacerdotes, é que entregaram a mim. O que fizeste? Aí Yahushua respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros lutariam por mim para impedir que eu fosse entregue aos judeus.
mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos lhe disse: logo tu és rei? E Arruxo respondeu: tu dizes que sou rei. E para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade me ouve. Então todos aqueles que são da verdade vão ouvir Arruxo, todos. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Pois depois de dizer isso, voltou aos judeus e disse: não acho crime nesse homem, e é vosso costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Querer que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram: esse não, mas Barrabás. Barrabás. Os políticos religiosos da época de Arruxo o condenaram à morte, junto com esse homem chamado Pilatos. Porque o governo de Arruxo não é o governo desses homens corruptos, homens insinceros, ladrões, prevaricadores, blasfemos. Gente, onde tem governo, república, tem todo tipo de falcatrua, tem tudo que não presta. E Arruxo falou isso. O povo está vendo isso aí nas televisões, CPIs, Lava Jato. É governo república, não só aqui nos Estados Unidos, em todo lugar que tem um governo república vai haver corrupção. Porque não é o governo do Criador, é o governo das trevas, o governo de Lúcifer, que virá, vai destruir esse reino todo, vai colocar o comunismo, porque para isso ele só pode impetrar a marca e a imposição das pessoas se houver um comunismo no mundo, se houver uma ditadura, se houver um governo que mande nas pessoas. Então você, meu amigo brasileiro e brasileira, talvez você não saiba disso. Nós estamos levando a você. E qual é o papel da igreja evangélica nesse meio, da igreja católica, das igrejas? Amansar o povo. Não fazer com que o povo conheça a verdadeira história do verdadeiro salvador da humanidade, que é Arruxo. E eu vou te falar uma coisa agora, hein? Olha só que coisa sensacional que eu vou te contar agora, que você talvez não tenha ouvido falar. Tá vendo esse livro aqui? É um apócrifo. Ele não está dentro da Bíblia, porque os concílios de Roma tirou ele. Você sabe esse Pilatos que julgou a Arruxo, que você conhece como Jesus? Então, ó, no capítulo, na página 731, está dizendo assim, ó, no capítulo 1, carta chegou a Roma e foi lida a César na presença de não poucas pessoas, e todas ficaram atônitas ao ouvir que, por causa do delito de Pilatos, as trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra, gente. Houve muito terremoto na morte de Arruxo, você não sabe disso. Eles esconderam. Os terremotos foram tão grandes que separaram o continente americano do continente africano, gente. Foi muito forte os terremotos que houve. Separou todas as ilhas, foi um avalo. Houve trevas na terra. Sabe o que é trevas? Com a morte do nosso Salvador, houve trevas na terra. A terra quase foi destruída, se você quer saber. E afetaram toda a terra. E César, encolerizado, enviou o soldado para que prendesse Pilatos. Então César, lá do governo de Roma, após saber que Pilatos tinha condenado a Arruxo, ele mandou prender Pilatos. Conduzindo Pilatos a Roma e tendo César sido inteiramente chegada, sentou-se o imperador no templo dos deuses. Ele sentou-se na frente dos deuses, os deuses gregos, os deuses romanos, né? Porque a Roma ela tinha muitos deuses, ela é politeísta. Então, na hora do julgamento de Pilatos, eles ficaram de frente aos deuses dele, acompanhado de todos os militares e da multidão que integrava as suas forças, e deu ordem para que Pilatos se aproximasse e ficasse em pé. E a seguir disse-lhe: por que tiveste a ousadia de fazer tais coisas, monstro de impiedade? Depois de haveres vestígios de prodígios, e os que fazia aquele homem, por ter atrevido a cometer tal vilânia, causaste a ruína do universo, ele falou. Olha, gente, olha o que César falou.
Mas Pilato replicou ao imperador: eu não sou culpado disto. Incitadores e responsáveis são os judeus. Perguntou César: quem são eles? Pilato respondeu a Herodes: Arquelão, filho de Anás Cairais, e toda a turba do judeu. Mas César retrucou: por que tu te curvaste ao propósito deles? Mas Pilato disse: sua nação é revoltada e insubmissa. Não se submete ao vosso império. A que César replicou: e, em lugar de tê-lo entregue, deverias tê-lo colocado em um lugar seguro e enviado a mim, e não deixar que eles te persuadissem a crucificar um ser notável como este, que era justo e que fazia prodígio, tão bons com o que fazia constar do teu relatório. Por sinais como este, permite conhecer que Yahushua era o Cristo, o Rei dos judeus, o Rei dos Erudim. Mal César acabara de mencionar o nome de Yahushua, e toda a caterva de deuses desmoronou e ficou reduzida a uma nuvem de pó que ocupou o recinto a qual César estava sentado na sua companhia do Senado. Olha que coisa sensacional, gente, viu? Você está vendo aí, gente? Você viu aí? Você já sabia disso? Pois é. O nosso amado e querido Yahushua vive e reina para sempre. Ele vive e reina para sempre nas nossas vidas. Yahushua quer te dar alegria. Yahushua quer te dar paz. Yahushua quer tocar em você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Ele quer te mostrar a salvação dele. Yahushua é o verdadeiro nome de Jesus. Talvez você esteja vazio, desesperado, preocupado com tanta coisa que está acontecendo. Mas esse mesmo homem que foi julgado e morto pelos religiosos da época, esse Yahushua que teve o seu nome trocado por o nome de um nome romano, hoje ele está reivindicando o lugar dele. Você, meu amigo, que é evangélico, que é espírita, que é católico, que é maçom, que é adventista, que é testemunho de Jeová, curvem-se diante do nome do Rei. E eu proclamo para todos vocês, eu proclamo de corpo e alma e espírito, eu proclamo para você: Yahushua quer te salvar. Yahushua quer te tirar da perdição. Não é papo de religioso, não. Ele quer morar na sua vida, ele quer morar no seu coração. Dê uma oportunidade para ele. Esqueça esse nome de Jesus, gente. O nome do Salvador é Yahushua. E que essa palavra que eu estou dando aqui agora ecoe nos seus corações. E se você tem dúvida, procure, pesquise. Ele ama você. Ele ama a prostituta. Ele ama o policial. Ele ama o bandido. Ele ama o político. Ele ama o rico. Ele ama o pobre. Mas é você que tem que aceitar ele. É você que tem que declarar ele na sua vida, porque você vai sentir uma alegria tão imensa. Sabe? Uma felicidade. Você nunca vai estar sozinho, porque ele vai estar junto contigo. Nos teus caminhos, na sua casa, na sua família. E principalmente dentro de você. Você vai senti-lo. E a sua vida vai ser uma felicidade que eu não sei nem como descrever para você. Porque nada nesse mundo poderá te dar aquilo que Ele promete te dar. Busque aí Yahushua enquanto você achar. Busque enquanto você ainda pode buscá-lo. Se você quer saber mais, nós temos um grupo de WhatsApp. Tem um montão de pessoa que está conhecendo Yahushua, está sendo mó barato, está sendo sensacional. Porque você não precisa pagar pela salvação. Você não precisa ir a templo religioso, você não precisa ouvir aquele corinho de fé.
Você não precisa gritar através de louvores, glória, aleluia, não precisa nada disso aí não. É só você falar o nome de Yahushua dentro da sua cabeça e ele vai te atender. Olha que coisa fantástica. Venha conhecer. Você que está desviado de uma igreja evangélica, você que está dentro de uma igreja evangélica que não entende até hoje. Venha conhecer. Yahushua quer você. Yahushua te ama, pessoal. Yahushua, ele falou que nos finais dos tempos o nome dele seria revelado, o nome verdadeiro. Salve o Rei dos Reis. Salve Yahushua, salve o leão da tribo de Arrudá, salve ele. Meu povo, minha gente, busca ele enquanto você pode achar. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha êxito, que você possa alcançar aquilo que você deseja e que a alegria esteja dentro do teu coração, não o medo, não a raiva, não o temor, mas que ele possa tocar em você. DRM, o canal dos Livros Apócrifos, dá seu like, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, deixe seu número de telefone com DDD e nós iremos te abraçar, sabe? E a Yahushua vai te abraçar, mas vai falar, filho, quanto tempo você estava longe de mim. Pega a visão. Tchau.